Muito bem, pessoal, boa noite a todos e todas. Vejo aqui no auditório alguns alunos que eu conheço, outros ainda não. Eu sou o Cleber, professor aqui do Núcleo de Prática Jurídica do ITR, da nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agradecemos a presença de todos que estão aqui prestigiando esse evento e vamos hoje ouvir a palestra que será ministrada pela Luísa Helena Correia e pela Suzane Pimentel, que são mediadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, tendo a Luísa Helena coordenadora do CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tem até um cartazinho aqui à direita, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui na comarca de Três Rios. Além das nossas convidadas aqui palestrantes dessa noite, é preciso fazer aqui algumas explicações e alguns registros das pessoas que estão participando desse evento aqui. Então, eu queria pedir essa atenção para que todos entendam, né, o contexto em que a gente está aqui conversando e nessa noite. Então, essa é uma iniciativa do Laboratório de Práticas Consensuais do Núcleo de Prática Jurídica do ITR da Rural, que é um projeto de extensão universitária e tem por objetivo sensibilizar os estudantes de Direito, né, do curso de Direito da Rural, mas não apenas os estudantes, como também os nossos assistidos do NPJ e a comunidade em geral, sobre as formas consensuais de solução de conflitos. Então, quando a gente vive um conflito, há várias maneiras de resolvê-lo. Mas, frequentemente, a primeira maneira que a gente pensa é procurar um advogado e ajuizar a ação. É importante procurar um advogado, é um profissional preparado para orientar sobre soluções jurídicas para vários conflitos, né? Mas nem sempre o ajuizamento da ação será a única solução, né? E desde 2010, talvez muito antes, no Brasil, existe um estímulo muito grande à utilização de formas consensuais ou adequadas ou pacíficas, etc. Depois elas vão falar mais sobre isso, de solução de conflitos de interesse. Só que a gente não fala muito disso na faculdade de Direito, né, no curso de Direito. Então, o laboratório preocupado com isso é esse projeto de extensão que quer estar atento a essas questões e, por isso, o laboratório vem oferecendo alguns cursos. Então, está em andamento nessa semana, desde o dia 10 até hoje, o curso de extensão, técnicas de comunicação não violenta, aspectos introdutórios. Esse curso foi muito procurado, as vagas se esgotaram rapidamente, e algumas pessoas que estão aqui são alunas desse curso, são professoras desse curso, e alguns estão nos assistindo pela web, né? O pessoal da conferência web. Então, uma boa noite para vocês que estão assistindo esse evento remotamente. Eu vi na nossa lista de alunos, depois o Pedro pode falar sobre isso se quiser, mas tem alunos da UERJ, tem colegas de São Paulo, tem colegas de Belo Horizonte, mediadores de outros tribunais, advogados. Então, sintam-se acolhidos aqui. Nós estamos em Três Rios, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no ITR, né? Sintam-se aqui conosco, né? Como se estivéssemos aqui. É o primeiro evento que a gente está aqui conduzindo após pandemia, um evento um pouco maior, então até chega a ser um pouco emocionante, um pouco tocante, porque depois de 2 anos de pandemia, a gente voltando aos poucos, né? Ainda com a máscara, mas é melhor do que nada, né? Melhor do que estávamos antes. Então, é um momento também muito marcante. Bom, nesse laboratório de práticas consensuais, existe um bolsista de extensão, que é o Pedro Henrique Campos, que trabalhou muito, né, não só para que o curso que está acontecendo hoje ocorresse, mas em todo tipo de atividade, né, Pedro? Fazendo aí a edição de vídeos e tudo, né? Então, o Pedro é bolsista de extensão da Rural. Aqui tem a Ana Laura Tomás, está dando tchauzinho, que é bolsista de iniciação científica no FOCA. O que é o FOCA? É o Grupo de Pesquisa Formas Consensuais de Solução de Conflitos em Perspectiva Empírica. É um grupo de pesquisa, e a Ana Laura é bolsista desse grupo de pesquisa, assim como a Ana Paula Miranda, que é aluna do IEM
e está participando online também. Um beijo aí, Ana Paula. A gente não pode deixar de registrar também a presença aqui de pessoas que participam disso cotidianamente, também, que é a Renata Lima, que eu estou vendo ali atrás, e a Clariana, que são ex-alunas aqui da graduação e da pós-graduação em Direito Processual, e que participam do FOCA e colaboram muito, são também mediadoras, né, formadas aí no tribunal. Estou vendo também o professor Juliano Henrique, que é o professor mais antigo do Núcleo de Prática Jurídica, aqui, do fundador do nosso Núcleo de Prática Jurídica. Se quiser sentar aqui com a gente, pode estar mesmo. Fique à vontade, está lhe dando boa noite para todos, pessoa que a gente sempre aprende muito com ele, grande vivência. Estou vendo também a professora Thais, ali, professora substituta, que é de Juiz de Fora, e tem feito um trabalho muito bacana na disciplina aí de meios, né, consensuais, esqueci o nome exato da disciplina, alternativos de solução de conflitos, né? Muito bem. Então, essa explicação que eu estou fazendo um pouco longa, me desculpem por isso, eu não quero roubar a fala das nossas palestrantes, tem a finalidade de vocês perceberem que existe um contexto, né, em que essa atividade aqui está acontecendo, e é um contexto que envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, que são as 3 atividades às quais uma universidade precisa se dedicar: ensino, pesquisa e extensão. A gente pode colocar também nesse rol a inovação. A inovação também tem sido apontada como um papel da universidade. Quando a gente pensa em engenharia, em informática, ou em uma área biomédica, é fácil pensar em exemplos de inovação. Descobrir uma nova substância, um novo remédio é uma inovação. Ou uma nova maneira de fazer uma construção, um material novo. Na nossa área, o direito é uma ciência social aplicada, é um pouco mais difícil pensar em inovação, já que o nosso foco são as pessoas e as relações sociais, né? Mas eu diria que essa atividade daqui hoje é uma atividade também que traz uma inovação, no sentido de trazer para dentro do curso de Direito essa discussão sobre: será que tem outras maneiras de eu me comunicar, maneiras mais eficientes de eu me comunicar, maneiras de se comunicar que não estimulem o conflito, mas que, ao contrário, estimulem o consenso? Será que isso não pode ser uma ferramenta para várias profissões, não só para os juristas, mas também para nós que estamos aqui estudando o direito, né? Pensa bem que você depois vai ser advogado, advogada, defensora, defensor, ou outras carreiras jurídicas, e que em algum momento você vai ser procurado por alguém que está envolvido em um conflito. Se você não apontar para essa pessoa a possibilidade de uma solução consensual, como é que ela vai pensar sozinha nisso? O cliente não conhece os caminhos do processo, né? Então, eu diria que essa oportunidade aqui hoje é uma oportunidade ímpar, especialmente por causa das nossas convidadas, que, para quem eu já vou logo passar o microfone, novamente, Luiz Helena Correia e Suzane Pimentel, para quem eu peço uma salva de palmas, por favor. E sintam-se então acolhidas entre nós aqui nessa noite. Faltou falar alguma coisa aqui da minha parte? Faltou? Querem falar alguma coisa, complementar? Quer falar, Pedro? Alguma coisa por enquanto, não? Depois você já tem. Quer falar? Tá. Alguma coisa para os cursistas que estão online? Os cursistas que estão online vai no final ter uma listinha de presença, tá? Para quem está no curso online. E para quem está presencial, faltou falar Ana Clara. Obrigado, tá, Ana Clara? Ajudando aí na lista de presença. Obrigado, viu? Pela gentileza. Passei. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Na verdade, o professor, quando fala em palestra, dá um frio na barriga, porque eu não estou acostumada com essa realidade. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor pelo convite, pela confiança depositada em nosso trabalho. Agradecer à mediadora e advogada a doutora Suzane Pimentel por aceitar gentilmente dividir a fala comigo esse espaço. Agradecer aos professores organizadores e toda a equipe que tornou esse evento uma realidade. Falar sobre comunicação não violenta na atual conjuntura mundial que vivemos é um gênero de primeira necessidade.
Entendo, eu há 2 meses, né, quando o professor Teodoro já esteve aqui, há 2 meses eu estive aqui nesse mesmo auditório, as aulas estavam começando nas escolas públicas, estava tendo um conselho de segurança para evitar a violência acirrada na porta das escolas, principalmente públicas de Três Rios. Estava presente o chefe do executivo, a Ana Paula, que é secretária de Educação, o comandante do batalhão e todos os diretores de escola pública do município. A preocupação era como deter a insegurança e aquelas brigas corporais que estavam acontecendo. Eu pedi ao chefe do executivo, na ocasião, que fosse pensada a possibilidade de se elaborar um projeto dentro do município que levasse a comunicação não violenta para dentro das escolas. Que a comunicação não violenta ela fosse aplicada dentro das escolas e chamasse os líderes dessas brigas ocasionais para que eles passassem a conversar e eles fossem os multiplicadores dessa ação tão necessária. Pedi também que o curso de comunicação não violenta fosse implementado nos guardas municipais, porque eles são os primeiros a tomarem conhecimento e contato com essa juventude. Então, a gente vive num mundo, vocês falar da comunicação para os futuros operadores do direito e para a sociedade, é imprescindível no mundo em que uma pandemia tem em não nos deixar, em onde países ainda guerriam, onde vivemos politicamente polarizados, onde as nossas crianças têm como heróis não homens que dirimem o conflito através do diálogo de uma conversa honesta, mas sim pela força e pela guerra. Então, a comunicação não violenta é um remédio potencial para nós termos um mundo mais pacífico, empático e com relações civilizadas. Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo norte-americano que viveu em Detroit, né, na época dos anos 60, na segregação racial, e ele, por ser descendente de judeu, ele sofria violência de toda espécie. Quando ele criou esse método de comunicação, ele criou esse método para que a gente tomasse a responsabilidade por nossos pensamentos, atos e principalmente por nossas necessidades. Nós temos que ter essa responsabilidade de não jogar a culpa no outro, de não culpar, de não reprimir, de aceitar as diferenças com empatia. Atualmente, a comunicação não violenta já está em mais de 65 países. E ela continua sendo aplicada em vários níveis da sociedade. Ela pode ser aplicada em suas relações íntimas, relações profissionais, relações diplomáticas, relações comerciais, em vários níveis da sociedade. Muitos agora têm se usado em relações dentro de empresas a comunicação não violenta. Quando o professor fala da necessidade dos novos operadores locais ali, mais à frente, que é um dever nosso, enquanto operador do direito, vocês como futuro advogado, promotores, juízes, e nós como servidores da justiça, promover e tentar manter a paz social. E ela passa pela comunicação não violenta. O Marshall dizia que, diz em seu livro várias e várias vezes, que a natureza humana é compassiva. Nós temos a natureza livre, compassiva, ligada à bondade, ao não julgamento, à não ofensa, à não agressão. Então, o que nos faz nos aproximar desta compassividade? Eu convido vocês a pensarem comigo. O que nos faz nos afastar dessa compassividade? É a tarefa de todos nós pensarmos ao falar e assumir a responsabilidade por nossa fala, para que a gente gere uma conexão com o próximo e assim gerar uma sociedade mais civilizada. Eu vou passar a palavra à doutora Suzane Pimentel para que a gente inicie os slides. Bem, boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao professor Kleber, agradecer a todos os envolvidos e agradecer também a vocês pela confiança aqui de estarem
aqui para ouvir o que a gente tem para falar. E a Luísa também, que me fez esse convite muito gentilmente, e que eu aceitei por ser a comunicação não violenta um elo que hoje é muito importante de humanidade. Né? A gente está acostumado muito, vocês agora no direito, e ouvindo o tempo todo, e pensando o tempo todo juridicamente, mas é necessário um quê de humanidade. Né? É necessário que nós possamos nos focarmos de que somos seres humanos e somos seres relacionais. A gente se relaciona todo o tempo. E toda relação, ela vai gerar ou colaboração ou conflito. Então, quando você se relaciona, ou você vai ter colaboração ou vai ter conflito. E a comunicação é uma ferramenta preciosa para que a gente possa dar o sentido que a gente deseja para as nossas relações. Pode passar. Então, vamos lá. O que é a CNV? A gente ouve falar comunicação não violenta. E aí a gente pensa, o que é a CNV? A CNV não é simplesmente uma teoria que, se alcançada e entendida conceitualmente, cognitivamente, tem algum efeito. A CNV é uma filosofia de vida, é uma prática de vida que você incorpora no seu dia a dia, nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho. Eu, como mediadora, e na minha vida pessoal, com meu marido, meus filhos, e no meu trabalho como mediadora, no meu trabalho como advogada, eu procuro sempre me valer da comunicação não violenta. E a gente fica pensando se existe uma forma exata, se existe uma forma pré-definida para a comunicação não violenta. Pode passar. O Marshall, ele criou os 4 elementos da comunicação não violenta, que aqui quem assistiu o curso de aspectos introdutórios, deve estar familiarizado, que é o observar sem julgar, a gente tentar descobrir os nossos sentimentos, as nossas necessidades e fazer pedidos claros. Então, esses são os 4 elementos da comunicação não violenta. Essa é uma fala do Marshall, e como a Luísa vinha dizendo, a comunicação não violenta ela pode ser aplicada em qualquer âmbito de relacionamento, e muito mais na gestão de conflitos. Então, é precioso a filosofia da comunicação não violenta quando a gente está sempre com pessoas e sempre dirimindo relacionamentos. E se ele faz uma gestão adequada, como o Clever disse, hoje a gente não tem só o judiciário como salvador da pátria, vamos dizer assim. A gente tem outras formas consensuais que a gente pode chegar a um consenso, a uma forma onde todos se beneficiem mutuamente das decisões. Então, vamos lá. Esses 4 passos que eu falava para vocês, observar sentimentos, necessidades e pedido claro, são os 4 elementos que o Marshall trouxe e que ele, no livro dele, tem 3 livros que falam sobre a comunicação não violenta e que ele estrutura e explica muito bem. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que essa forma que o Marshall trouxe não é uma forma engessada, né? Porque isso está tratando de comunicação. E como se trata de comunicação, a gente depende sempre do nosso interlocutor. Então, a gente tem
a comunicação que acontece de que forma? A gente tem emissor, canal, mensagem e receptor. Então, a gente vai estar sempre dependendo do receptor. Então, quando a gente fala assim, observar sem julgar, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Observar sem julgar. Quer dizer que você pode observar um fato sem fazer um julgamento, uma crítica, sem fazer um diagnóstico daquele fato, porque é muito comum, e embora tenhamos a natureza compassiva, nós estamos acostumados numa forma de pensar de dominação. Então, a gente vem de uma cultura de dominação. Então, temos a tendência a querer dominar o outro, ainda que seja nos nossos pensamentos. Então, a gente olha para alguém e a gente já faz um julgamento, a gente faz toda uma história, uma narrativa, a gente constrói uma narrativa de acordo com a nossa percepção. E isso faz com que nós nos comuniquemos de forma agressiva, com que a gente vai reagir de forma agressiva. Porque é muito importante também fazer um parêntese aqui. Comunicação, pessoal, não é só o que a gente fala, né? O que a gente fala é simplesmente 7% da comunicação. A gente tem a comunicação não verbal também, e que pode ser muito violenta. Então, eventualmente, você está observando alguém, então, vamos imaginar, estou aqui sentadinha aqui agora falando para vocês. E alguém pode olhar no relógio, porque tem que tomar um remédio a um determinado horário, porque precisa atender uma ligação. Se eu não tiver cuidado com os meus pensamentos, eu vou interpretar, eu vou diagnosticar aquele ato como alguma coisa, aí eu vou pensar assim, nossa, que mal educado olhando o relógio. Pronto, eu já julguei, eu já critiquei. E as coisas nem sempre acontecem assim. Existem 1000 motivos para você olhar um relógio quando você está numa palestra. Então, a comunicação, ela não é só verbal, ela também acontece de forma não verbal. E a gente tem que ter esse cuidado de não estabelecer um julgamento, porque no momento em que julgamos, em que criticamos, nos tornamos agressivos. E aí o Marshall fala que a gente observa o fato sem julgar. É simplesmente observar. Eu posso observar. A Renata ali, de camisa preta, olhou o relógio. Ponto. Eu não tenho que diagnosticar esse ato dela, porque é isso que me faz pensar e me faz, eventualmente, reagir de forma agressiva contra ela. E isso, como eu falei para vocês, é um exercício, é uma prática. A gente tem que praticar dia a dia. E aí vem o segundo elemento, que são os sentimentos. Só nessa parte sobre a observação, sobre a observação que o Suzane colocou, existe um filósofo indiano que fala que observar sem julgar é uma das formas mais elevadas de inteligência humana. Judy Krishnamurti. E então é muito importante essa essência nossa de tudo que for dito, parar, pensar e só observar. Observar principalmente os nossos sentimentos e as nossas necessidades diante daquilo que está nos colocando. Como ela deu o exemplo do relógio, primeiro, qual a sensação que está sendo despertada em mim a partir do momento que eu estou vendo uma pessoa que eu gostaria, né, no meu íntimo, qual o meu desejo? Que ela estivesse prestando atenção em mim e ela está se distraindo, olhando o relógio, tomando uma atitude. Então, na verdade, observar sem julgar é uma forma inteligente da gente conseguir conviver minimamente com o outro. Obrigada, Luísa.
Aí ele fala do segundo elemento, que é a gente se preocupar com os nossos sentimentos, né? A gente pesquisar os nossos sentimentos e os sentimentos alheios. A nossa linguagem é alguma coisa muito recente. E, por isso, nós não aprendemos a diagnosticar todos os sentimentos que temos. Geralmente, a gente fica no feliz, no triste, no frustrado, mas existem uma gama de sentimentos que ele, no livro dele, traz uma listagem que você, no momento que você observa o fato, você tem que se voltar para você mesmo e dizer que sentimento isso despertou em mim. Diferente de sentimento é pensamento. Você não pode dizer assim, isso me deixou humilhada. Ele olhar o relógio me deixou humilhada. Eu me sinto humilhada. Isso não é um sentimento, isso é um pensamento. Isso é um pensamento, por quê? Porque eu estou fazendo uma interpretação do comportamento do outro. Então, na verdade, a gente tem que se voltar para os nossos sentimentos e dizer, nossa, isso me deixou triste. Ok, tudo bem, me deixou triste. E nesse momento, eu acolho a minha tristeza. E aí eu penso, que necessidade, que é o terceiro elemento, está por trás desse sentimento? E aí tem uma série de necessidades também, que a gente não sabe diagnosticar. E aí aqui nesse caso eu poderia dizer a necessidade de aceitação, talvez. Eu tenho uma necessidade de, nesse momento, estar sendo aceita por quem está me ouvindo falar. Mas o outro tem alguma coisa com isso? Não, é uma necessidade minha. Sou eu que tenho que trabalhar com isso. Sou eu quem tenho que, compassivamente, acolher a minha necessidade, acolher o meu sentimento e acolher a minha necessidade. E aí ele vem para o quarto elemento, que é fazer um pedido claro. Então, seria perfeito se eu tivesse percorrido esse caminho e eu pudesse, então, fazer um pedido a ele. Tipo, olha, por favor, a hora que eu estiver falando, você pode evitar olhar o relógio? Isso me deixa triste e eu sinto que eu não estou sendo aceita. Pronto, é uma comunicação clara, assertiva. É uma comunicação que você falou, expressou o que você quis, você falou do teu sentimento e expressou o que você quis. Pronto, está nas mãos dele fazer ou não. Mas o ser humano, ele gosta de ser compreendido. O ser humano tem essa necessidade de ser compreendido. E certamente ele vai se justificar, vai pedir desculpa, vai se justificar e vai aquecer com o meu pedido. Então, aí como eu dizia para vocês, é lógico que a gente não consegue fazer isso de uma forma engessada, porque comunicação é circular, ela vai e volta, a gente depende do nosso receptor e muitas vezes a gente não consegue. Mas são padrões que a gente tem que internalizar. São padrões que a gente deve internalizar para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento. Por quê? Porque a comunicação não violenta, ela trata muito mais de pensamentos e relacionamentos do que propriamente de comunicação. Muito embora, como eu disse para vocês, comunicação é toda forma de se expressar. Então, a comunicação não verbal é muito possível que a pessoa se comunique sem usar as palavras. E aí, eu pesquisei o Código de Ética e Disciplina da OAB, e aí o advogado é indispensável à administração da justiça, defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social. Então, peguem essas duas palavras, paz social. Então, essa é uma função do advogado.
o advogado, ele é um pacificador social. Ele não cabe mais ao advogado somente saber o direito, aplicar o direito. É óbvio que o advogado, ele tem que ter essa técnica, ele tem que ter esse conhecimento para que ele seja um bom advogado. Mas ele precisa ter algumas habilidades que estão para além do direito. E uma delas é a comunicação não violenta. Aí eu faço uma pergunta, mas qual seria, portanto, a ligação prática e direta entre a advocacia e a CNV propriamente dita? E aí, os aplicadores de direito os colocam em uma circunstância onde a comunicação de maneira eficiente é primordial e crucial para a conclusão do seu trabalho. Então, assim, a comunicação para que o advogado, hoje, seja advogado contencioso, que ele tenha uma comunicação efetiva, que ele saiba se comunicar e que ele saiba se comunicar de forma não violenta, é absolutamente necessário. E isso... Pode passar. Obrigada. E isso eu digo para vocês porque, assim, como advogada, o meu papel, e como será o de vocês, é facilitar, orientar e contribuir. E nesse orientar, é essa necessidade que ele tem de saber como vai orientar o cliente dele. Porque um cliente, ele chega no teu consultório, no teu escritório, ele já chega com a lide na cabeça, né? Ele já chega com a briga pronta na cabeça. Muitas vezes, ele já sabe até que ação você tem que propor, porque ele já viu no Google, sabe? Então, ele já vem pronto para a briga. E se o advogado, ele não tiver meios de fazer aquela pessoa refletir acerca do melhor caminho que ela pode escolher, o advogado, ele é o advogado que só sabe trabalhar no contencioso. E como... Pode passar, eu queria fazer um adendo nessa fala da Suzane. Fazer acrescentar nessa fala, quando o professor Freire fala das caminhos que é ter atualmente, dos métodos adequados de solução de conflito, falam-se muito que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, na verdade, essa fala já vem um pouco impregnada desse olhar de julgamento, que só caberia ao advogado fazer análise daquele caso. Na verdade, não. Quando vocês estiverem lá futuramente nos seus escritórios e receberem esse cliente, eu convido a vocês a se olhar aquele cliente como um outro ser humano que está ali na frente, estarem por inteiro ouvindo as necessidades, os interesses e o real pedido que aquele cliente está lhe fazendo. Porque é muito importante, na prática jurídica, o advogado ter essa visão de que ele, tendo uma noção mínima de negociação, uma noção mínima de mediação, que aquele cliente, às vezes, está te colocando através das palavras de uma forma, mas, na verdade, no fundo, ele quer outra coisa para a vida dele. Enquanto Suzane coloca aqui, que está no Código de Ética do Advogado, que cabe a ele essa função, como qualquer operador do direito, da pacificação social, é responsabilidade de todos nós ouvir esta pessoa que está à sua frente. Porque Ctrl-C e Ctrl-V, isso é praxe. Isso, daqui a pouco, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Lead, nome de lead, resenha de livro, citar autores, todos os advogados já sabem fazer. Eu quero, o novo advogado que a gente espera, que eles falem em muitos congressos, o advogado 5.0, vai caber a ele olhar aquele ser humano que está ali na frente dele e verificar o real interesse dele. Porque muitas pesquisas já demonstram que nós vivemos mais e melhor quando temos bons relacionamentos.
E a comunicação passa por isso. Nós cultivamos bons relacionamentos através de um diálogo franco, honesto e verdadeiro. Bom, eu esqueci o nome dele, o Dominique Barker, ele é instrutor internacional em CNV e práticas restaurativas. Ele fala que a sociedade ela tem medo do conflito e faz de tudo para evitá-la. E, na verdade, o conflito ele é necessário para o crescimento. Porque onde há o silêncio, onde todo mundo concorda com o que está sendo dito, essa sociedade não evolui. Então, a partir do momento que esse cliente vai procurar vocês no escritório, vocês tendo a oportunidade de mostrar para ele todas as portas judiciais, todas as portas que o judiciário oferece, e vocês terem a consciência que minimamente os 2% sim precisariam ser levados lá, e o resto vocês poderiam sim, dentro dos seus escritórios, resolverem. Isso é muito importante que vocês tenham conhecimento da negociação, da conciliação, da mediação, da arbitragem, tribunais arbitrais. Isso é muito importante para vocês que serão os futuros operadores a conhecerem essas técnicas, esses métodos com profundidade, para que vocês levem eles ao mínimo para o tribunal. Deixe para o tribunal somente o que não tiver jeito, que o juiz realmente vai ter que decidir, que vai depender de perícia. Assim mesmo, dentro da mediação, se a mediação for privada, você pode chamar profissionais daquela área de psicologia, um perito, etc. Então, é imprescindível esse olhar humano quando um cliente, um ser humano, vai procurar vocês futuramente. Seja quando vocês estiverem recebendo essa pessoa como um promotor de justiça, como um defensor, como um juiz, todas essas pessoas, todos esses profissionais têm uma responsabilidade com a pacificação social, com aquele código de ética ali. Essa mesma paz social, ela é necessária para o servidor público quanto para os advogados. Suzane. Eu acho até interessante, eu coloquei aqui algumas habilidades que eu estou fazendo um mestrado na Argentina em sistemas alternativos de resolução de conflitos. E a minha dissertação, eu quero falar sobre isso, sobre as novas habilidades que um advogado tem que ter para trabalhar na área de família. Porque, como mediadora, eu vejo que os advogados, muitas vezes, eles aumentam o conflito, eles conseguem aumentar o conflito. Então, essas competências e habilidades para o advogado torna ele não só um operador do direito, mas um operador do conflito. Porque o advogado, ele trabalha com o conflito, e o conflito é absolutamente natural. Não existe um ser humano, uma sociedade, uma família, uma empresa que não tenha conflito. É a partir do conflito que as coisas se transformam. É muito difícil o caminho da paz, assim, né? Aquela coisa que nada acontece, aquela coisa morna, e você um belo dia acorda e diz, olha, eu vou melhorar isso aqui. É difícil, pode acontecer, mas é difícil. Alguns iluminados têm essa sorte, mas a maioria dos mortais, como nós, é preciso passar por um conflito interno, por um conflito de relação, por um conflito no trabalho, para que você possa superar, para que você possa seguir em frente, subir um degrau. Pode tirar, Pedro, por favor. E aí, a comunicação efetiva, né, que eu falava para vocês, que a CNV, que é a comunicação não violenta, está dentro da comunicação efetiva, né? Porque uma comunicação mais humanizada é o que torna o ser humano mais afetuoso, mais compassivo, mais relacional. É muito bom quando a gente pode conversar com alguém que tem palavras amorosas, por que não? A gente tem essa dificuldade de dizer assim, nós somos seres humanos e temos que ser amorosos, temos que ser compassivos, é da nossa natureza. Eu acho que é uma questão de costume, de hábito.
como tudo na vida é hábito. E a gente se habitua a ter uma comunicação amorosa. Então, a escutativa é fundamental dentro da CNV. Escutativa ou escuta empática. É você escutar aquela pessoa, mas você está dando a ela o respeito e a atenção que ela merece naquele momento. Você não simplesmente está ouvindo o que ela tem para falar. Você está se preocupando, você está se interessando, você está escutando, pensando, ou não só pensando, mas através das perguntas interessadas, através de uma preocupação empática, você querer saber daquela pessoa. O que você está sentindo de verdade? Qual é a tua necessidade nesse momento? No que eu posso te ajudar? Então, isso é o papel de um advogado agora. Não é só mais dizer o direito, ele tem que contornar essa questão humana daquele cliente dele que está ali. A escuta empática, que é você se colocar no lugar do outro, né? Não é só a empatia cognitiva, é a empatia emocional, é você sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, tudo isso torna o advogado muito mais preparado para lidar com a gestão do conflito, da forma que ele vai gerir aquele conflito. Assertividade, que é a comunicação não violenta, quando diz que você tem que fazer um pedido claro, ela é mágica, porque ele trouxe isso para a gente. Assertividade são conceitos um pouco complicados, pelo menos para mim, eu nunca consigo compreender direito a assertividade, mas o Marshall veio e fez assim, ó, é um pedido claro, pronto. É você fazer um pedido na linguagem positiva. É você dizer, eu quero isso, eu preciso disso. Não é você dizer, eu não quero que você faça isso. Ele conta uma história muito interessante de uma família, um conflito de família, em que a esposa dizia para o marido, olha, você trabalha demais, e isso gerava muitos conflitos. Você trabalha demais, enfim. Um dia o marido foi e se matriculou, organizou um grupo e foi jogar golfe, que é um esporte lá dos Estados Unidos. Foi jogar golfe. E aí chegou para a mulher e disse, olha, eu vou trabalhar menos, eu vou jogar golfe agora todas as terças e quintas. E aí a mulher foi atendida na necessidade dela? Não foi. Ela queria atenção. Mas o que acontece? Ela pediu da maneira errada. Ela dizia o que ela não queria. Ela não fez o pedido exato do que ela queria. Tipo, eu preciso que você esteja mais em casa. Eu preciso de atenção. Eu quero passar mais tempo com você. Isso é uma questão de ser claro, é linguagem positiva. E isso é o que traz a comunicação não violenta no quarto elemento. E o rapport, né, que é essa capacidade de você interagir com o teu próximo. Isso a comunicação não violenta te permite, porque no momento que você tem que você é afável, interessado por alguém, não sei se vocês já experimentaram e está num dia ruim e encontrar alguém no elevador que não só pergunta se está tudo bem, mas que pergunta se você dormiu bem, se você está... Não sei, faz uma pergunta que você se sente acolhido. E aí você acaba dizendo, olha, eu não estou muito bem, mas depois dessa conversa eu fiquei ótima. Então, assim, a comunicação não violenta, ela dá essa possibilidade de sermos mais afáveis, mais acolhedores com o nosso próximo. E isso, para um advogado, eu acho que é uma habilidade perfeita, porque ele está lidando ali com uma pessoa que está num momento de crise. E quem vive uma crise quer encontrar conforto. Até a gente entender que o conflito, que a crise é necessária, mas no momento que a gente está no turbilhão, a gente quer encontrar um pouco de conforto.
Quando a Suzane fala em relação a esse rapport, é a verdadeira conexão. O Marshall fala muito no livro dele que é necessário a gente fazer com o outro. Conexão, a empatia, o pedido, né, assertivo. E a gente, é difícil, porque quando a gente coloca isso no exemplo que a Suzane deu, a mulher ela tem essa dificuldade para colocar os sentimentos dela. Quando você coloca os seus sentimentos, você fica vulnerável. E a nossa cultura não é a gente expor os nossos sentimentos, e sim guardá-los. Então, o que a gente convida através do CNV é que a gente visite, sim, os nossos sentimentos. Eu acredito que o autoconhecimento, ele liberta e empodera. Então, é uma reflexão para vocês que vão trabalhar com pessoas, né? Quem escolhe ser advogado trabalha com pessoas, não com máquinas. Então, eu convido vocês a refletirem, se autoconhecerem na escolha, principalmente da carreira de vocês. Ao longo da minha vida, né, quando eu estava sentada assim, como vocês, quase terminando a faculdade, assim, gente, advogar eu não vou querer. O que eu vou fazer? Né? Aí eu disse, eu vou começar a fazer curso para concurso, para tentar passar. E como eu não me conheci, eu fui me matriculando vou fazer curso preparatório para o Ministério Público, para a magistratura. Aí, na experiência, a falta de maturidade, a falta de autoconhecimento, me levou a passar um bom tempo em cadeiras que eu não precisava dali. Hoje em dia, se eu tivesse lá atrás, né, graças a Deus, eu estou num lugar hoje que é a minha cara e meu nome, como eles falam, né? Eu nunca teria ido para esse tipo de curso. Eu iria direto para o curso de defensoria, porque eu gosto de gente, eu gosto de povo. Então, é muito importante essa conexão com você mesmo. Essa descoberta do que eu quero, qual é a minha razão de vida, o que faz o meu coração bater, entendeu? Obrigada. Então, ali são os 4 pilares da comunicação não violenta que a gente já falou. Eu só não diferenciei para vocês reconhecimento de necessidades de estratégias que geralmente a gente usa. Uma coisa é uma necessidade, é aquela necessidade humana que a gente tem, né? Necessidades básicas, que são universais e que, inclusive, o Marshall diz que é aí que nos encontramos na igualdade, porque todos temos as mesmas necessidades. Mas a gente confunde necessidades com estratégias. E aí, muitas vezes o teu cliente vai chegar para você, ele já vem com uma estratégia. Ele já tem uma estratégia definida e ele diz que na cabeça dele aquilo é uma necessidade. E uma estratégia é o modo pelo qual você tenta satisfazer essa necessidade. Então, na mediação, a gente vê muita regulamentação de visita, que é muito importante porque a gente vê que tem crianças que sofrem com a falta de responsabilidade parental dos pais, porque eles não entendem que uma relação afetiva acabou, mas que continua uma relação de pais, uma relação paternal. Então, e aí a mãe já vem, geralmente, dizendo assim, não, tem que pegar no sábado e trazer no igreja, porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ela já vem com uma estratégia pronta, e ela acredita que aquilo ali é a necessidade dela. Através do diálogo, da conversa, que é a nossa ferramenta, que é a minha principal ferramenta, tanto na advocacia como na mediação, a gente consegue fazer ela entender que a necessidade dela é a necessidade de bem-estar, mas que ela pode atender aquele bem-estar que ela necessita de outra forma, que ela não precisa diminuir o tempo de convivência entre pai e filho. E aí você consegue, através da escuta empática, através das perguntas interessadas, das perguntas reflexivas, fazer com que aquela pessoa entenda. Eu tenho uma necessidade de bem-estar, mas tem outras formas de eu fazer com que essa necessidade seja atendida.
E aí o Marshall fala, eu acho essa frase maravilhosa, que ele diz que a compreensão intelectual bloqueia a empatia. Então, isso é um cliente chegando no teu escritório e você já tentando enquadrar o caso dele dentro da lei. E você já fazendo, já pensando na lei tal, no código tal, na Constituição. Você não consegue se abrir para aquela pessoa como na humanidade dela. Você não consegue fazer com que ela entenda que ali ela está diante de um ser humano. E aí você não consegue entender qual é a necessidade daquela pessoa, porque você já está pensando lá na frente. E às vezes a necessidade dela não é o que ela traz ali naquela agonia, naquela agrura. A necessidade dela, como eu disse para vocês anteriormente, pode ser atendida de diversas outras formas. É questão de criatividade. Nós, seres humanos, somos seres criativos. A gente pensar em alguma coisa que a gente possa fazer que vá poder atender tanto a necessidade daquele teu cliente, como a necessidade do outro também. E a tua necessidade também como advogado. Porque muitas vezes, na advocacia do consenso, você consegue resultados muito mais efetivos para você como advogado. Às vezes é uma coisa simples, não é fácil, mas é simples. E você consegue resolver através de um bom acordo. E aí você fez o teu trabalho e todo mundo foi acolhido e atendido. E muitas vezes tem uma criança nesse meio que vai continuar vivendo no seio de uma família que sabe se relacionar, que sabe entender a responsabilidade que tem como pai e mãe. Isso, para mim, é a grande vitória que um advogado colaborativo tem. É ele poder saber que ele foi um pacificador social, que ele realmente tratou do papel dele de contemporizador das diferenças. Aí a comunicação não violenta para a gestão adequada dos conflitos. Então, o que é a gestão adequada dos conflitos? É um conflito, alguém chega para você com um conflito, com uma história, com uma narrativa, e você, como operador de conflito, você vai ter que escolher o melhor caminho. Você vai ter que escolher se a mediação é um bom caminho, se a conciliação é um bom caminho, se o judiciário é o melhor caminho, porque muitas vezes vai ser também, como eu disse para o Cleber, assim que eu cheguei, não é porque nós temos o martelo que tudo é prego, às vezes não cabe mediação mesmo, não cabe conciliação, tem que ser um juiz para decidir. E a gestão adequada, você vai fazer como? Você vai fazer através da comunicação. Você vai recolher informações do teu cliente através das perguntas, através da interação. Você vai descobrir qual a necessidade daquele cliente. Sabe? Não é o que ele está trazendo para você, mas o que ele quer resguardar nele. Ele quer resguardar bem-estar, ele quer resguardar aceitação, ele quer resguardar confiança. O que ele quer resguardar? E aí você vai, através da comunicação não violenta, ela é uma ferramenta eficiente, porque você vai escutar empaticamente, você vai escutar cognitivamente, você vai entender o ponto de vista daquela pessoa e você vai acolher aquela pessoa na humanidade dela. E aí você vai apresentar o melhor caminho. Você vai dizer, olha, eu acredito que nesse caso a gente pode resolver através da mediação. É tranquilo, você tem uma necessidade que, uma vez entendida pela tua parte ex-adversa, quem sabe a gente não consegue construir um bom consenso, um belo acordo. Então, a comunicação não violenta é ferramenta essencial para o advogado na gestão de conflitos. Agora, é óbvio, é para esse advogado que está disposto a operar conflitos.
Porque o advogado que quer ir para o judiciário, aí ele já tem tudo na cabeça, ele sabe o direito, ele conhece o direito, e se ele não se preocupa com as relações, com a preservação das relações, né, das relações humanas, da família, muitas vezes na seara penal também, você está lidando com um ser humano ali, é um ser humano que tem necessidade, que tem sentimentos. Eu queria fazer uma adendo em relação a quando ela fala em comunicação não violenta para a gestão adequada dos conflitos. É muito, assim, existe um livro do professor Ricardo Gorete, que é lá do Espírito Santo, é muito indicado para todo aluno, né, daqui a pouco vai dar qualquer questão dentro da advocacia. O livro é quase um manual que vale a pena a leitura, eu aconselho. Suzane, quando fala em gestão adequada, eu havia falado há pouco, né, que o tribunal, a justiça em número está aí provando. Existem certas ações que estão demorando 10, 15 anos. Imagina o que é para uma vida de uma pessoa, de um cliente, vocês conseguirem dirimir essa mesma ação dentro do próprio escritório dela. Entendeu? A você conseguindo atingir o objetivo dentro, através de uma conciliação, de uma negociação, ou mesmo através da mediação, essa pessoa vai estar ganhando qualidade de vida, porque não vai precisar estar indo para os tribunais resolverem os seus conflitos. É importantíssimo que vocês tenham isso em mente, que o tribunal é multiporta, sim, mas muitas das vezes o conflito pode ser resolvido de dentro do seu próprio escritório. E para isso é necessário que vocês entendam exatamente o que a pessoa precisa, quais as necessidades e os interesses dela. É um livro que vale a leitura, do professor Ricardo Gorete, Gestão Adequada de Conflitos. Muito obrigada. Aí o Marshall fala que toda ação busca atender uma necessidade, e quando você reflete sobre isso, quando você pensa que qualquer coisa que alguém queira fazer, ela está buscando atender uma necessidade. Então, você simplifica muito, você não faz pré-julgamento, você não faz diagnóstico. Basta entender que nós, seres humanos, temos necessidades que são universais, são básicas, e que toda ação nossa busca atender uma necessidade. Pedro, pode passar. E aí a CNV e a prática forense, né? Que o advogado, que é um dilema para o advogado, porque ele lida com servidores, enfim, e muitas vezes as pessoas elas estão sobrecarregadas, né? E aí isso faz com que elas reajam muitas vezes. Então, como a CNV te ajuda? Te ajuda de acordo lá com os 4 elementos. Toda vez que você julga uma pessoa, que você faz um diagnóstico, a tendência das pessoas é resistirem e colocarem-se em defesa. E isso não leva a lugar nenhum. Então, por exemplo, você chega num cartório e você quer ver, você está tendo um problema com o processo. E aí você chega e diz, olha, eu já estou há 30 dias querendo ver esse processo e esse processo não anda, esse cartório, eu não sei o que acontece aqui. Pronto, você não vai ter nenhuma receptividade. Mas se você chega no cartório e se você fala da tua necessidade ou da necessidade do teu cliente, primeiro você vai observar o fato, olha, o processo está parado há 30 dias, há 60 dias, sei lá. E você fala da necessidade do teu cliente, você faz um pedido, olha, você pode, por gentileza, ver o que está acontecendo nesse processo para mim? Se você coloca as coisas nesse nível, certamente o outro vai reagir na tendência a te ajudar. Porque essa é uma outra peculiaridade do ser humano. Nós gostamos de ajudar, nós gostamos de ser úteis. O ser humano gosta de ser útil. Então, se você coloca nesses termos, você certamente vai conseguir o que precisa.
acrescentaria na fala da Suzane para esse advogado, ele poderia, que é necessário, né, é importante ele ser empático também. Em qualquer lugar que a gente chega, a empatia ela é o caminho bom de se fazer. Vira para esse funcionário, esse servidor e fala: compreendo que vocês vivem assoberbados com tantos processos, mas o meu cliente precisa que esse alvará seja expedido porque ele está passando por dificuldades financeiras, de saúde, etc. Então, a empatia cria uma conexão também com aquele outro, entendeu? Atuação na mediação, pode passar, Pedro. Atuação na mediação, eu queria fazer Tá. Pode passar. Então, trabalhar em conjunto de forma a satisfazer todas as necessidades. Então, eu estava acabando de falar sobre empatia. Quando a gente recebe as partes, né, durante a mediação, 20 minutos, vocês estão me ouvindo, né? Então, quando vocês recebem a parte na mediação, é imprescindível nós, como mediadores, não ouvir a fala, não é só ouvir a fala, porque as palavras estão sendo ditas, mas sim prestar atenção nos sentimentos, nas necessidades, no real interesse de toda a questão. Por isso que é muito importante a nossa técnica, após ouvir, né, a parte falada, nós fazemos um resumo e, através do parafraseamento, a gente devolver para aquela parte tudo que foi dito, só que a dificuldade maior do mediador é que ele tem que devolver o que foi dito de uma forma prospectiva, positiva, mudando toda a história de uma forma que elas se escutem e, ao mesmo tempo, elas se escutem de uma forma muito mais positiva. A Suzane faz isso muito bem, né? O parafraseamento, ela devolve numa gentileza, num raciocínio lógico, mas não é fácil na hora você ouvir ambas as partes falando de uma forma agressiva, um contradizendo o outro, naquele conflito todo, e a gente devolve a fala para a parte, tudo que foi dito de uma forma mais positiva. E aí a parte vai ter condições de se escutar. Você quiser passar? Ouvir a mensagem do coração que está por trás do burocrata 3. Então, é importante isso, né, que eu estava acabando de falar, você ouvir todo o interesse, toda a necessidade, todo o sentimento. Demonstrar interesse e compreensão pelas necessidades da outra parte. Então, é importante, né, a postura do mediador e também, através de tudo que está sendo dito ali, ele mostrar o interesse, está ali por inteiro. Não, é importante também para o advogado que atua na mediação. É bem interessante que ele se posicione dessa forma. Esqueça que ali ele não está para brigar, ele está para colaborar. Buscar conexão com outra parte através do olhar. É o estar presente ali, o se entregar e, como a Suzane bem colocou, observar que ali tem um ser humano à sua frente, com sentimentos, necessidades, né, e interesses. Recolher informações através da escuta empática para pensar em uma proposta. Então, ali a gente vai colhendo informações. E a mediação ela é feita de vários passos. Esse primeiro passo, esse primeiro contato com a parte, ela é uma hora que você colhe as informações para depois fazer o tal do parafraseamento, que a gente vai devolver para a parte, para que ela se escute. E a partir do momento que ela se escuta, ela começa a ter ideias de como ela pode ajudar e aquele conflito ser dirimido de alguma forma. Finalizar sua fala evidenciando claramente o que espera do outro. É a assertividade, é o pedido, é o interesse colocado ali. Suzane Pereira, pode passar. Pode passar mais. Autoconhecimento, né? A CNV ajuda muito no autoconhecimento e é aquela história da máscara no avião, que primeiro você tem que colocar a máscara, no caso de despressurização, para depois você colocar no outro. Então, você tem que se conhecer os seus sentimentos, as suas necessidades,
para você poder dar isso para o outro. Então, é fundamental. E a CNV ajuda, porque a gente pode se escutar empaticamente também. A gente pode refletir quando acontece alguma coisa e dizer: o que eu estou precisando agora? Por que eu estou sentindo isso? Eu estou precisando de alguma coisa. E aí você se descobre e ajuda o outro a se descobrir. Pode passar, Pedro. Pode mais uma. Interação, que é muito bom. A CNV, é o que eu falei. A gente consegue se relacionar melhor. Só para vocês terem uma ideia, nessas pesquisas que eu faço, tem a história de uma menina que aos 35 anos ela foi diagnosticada com transtorno esquizoafetivo. E essa é uma doença mental que um dos primeiros sintomas é o isolamento social. E essa menina, ela se dedicou à comunicação não violenta, ela se dedicou a estudar e a praticar, e ela é perfeita, ela não tem nenhum problema de relacionamento, contrariando o diagnóstico da doença dela. Então, assim, realmente a comunicação ajuda a gente a ter uma qualidade de vida melhor. Pode passar, Pedro. Mais uma. Networking, que é fundamental. E aí, quando as pessoas elas são afáveis e acolhedoras, elas têm uma facilidade muito maior de relacionamento, e a CNV, então, ajuda muito a você a interagir com o outro, interagir com o teu próximo. Comunicação com os clientes, né, que é uma agrura do advogado, e aí quando você compreende que aquele teu cliente, ele está agindo daquela maneira porque tem uma necessidade dele que não foi atendida, você pode, através da escuta empática, das perguntas, mas o que realmente você precisa, o que eu posso fazer com você hoje, sabe? E através, é lógico, né, gente, que é uma questão de prioridade, né? É uma questão de você mergulhar de cabeça e você assumir uma postura não violenta de se comunicar. Mas você consegue interagir melhor com um cliente que esteja furioso, porque, inclusive, o Marshall fala, não tem problema se quem você está se comunicando se comunica violentamente. Basta você botar as orelhas de girafa, né? Que ele chama a girafa porque é o animal que tem o maior coração do mundo. Se você escutar empaticamente, se você ouvir atrás daquilo que aquela pessoa está falando, você vai sentir empatia por ela. Gestão do conflito, que a gente já falou. Lidar com a raiva, que é alguma coisa difícil no dia a dia, e na vida do advogado é complicado, mas no momento que você descobre que os teus pensamentos é que faz você sentir raiva, e não a ação do outro, você consegue lidar melhor com a raiva. Pode passar, a gente só tem 5 minutos. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos e atos, né? É muito importante que tenhamos consciência disso. Só falar, diminuir a escalada do conflito, porque o conflito, ele acontece por pequenas coisinhas, pequenas comunicações. Então, ele acaba aumentando. Você começa por um motivo e quando você vê, você já está discutindo por outro. Então, quando você se comunica compassivamente, você consegue frear essa escalada do conflito. Pode passar. Na CNV somos sinceros, mas sem usar palavras que impliquem erro, crítica, insulto, julgamento ou diagnóstico psicológico. É necessário colocar, né, como o Marcos sempre fala no livro e tudo, sobre que nós nascemos com essa natureza compassiva. Nós temos um eu ôntico que, na verdade, sem julgamento, desprovido. E ao longo de nossas vidas, a gente vai, de acordo com a educação que a gente recebe, no meio que a gente vive, começando isso é certo, isso é errado, e né, ele está bom, ele é ruim. Então, é imprescindível que a gente se desvincule desse tipo de julgamento, de
de ação e passe a ver as pessoas empaticamente, independentemente do nosso sentimento. A gente tem que tirar isso de nossas vidas em relação a certo, errado, bom, ruim. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam qual é o diamante da CNV? O que é mais importante na CNV, o que a gente trata o tempo todo na CNV, é a necessidade. A gente vai estar sempre voltado para as nossas necessidades e para a necessidade do outro. Agora a gente vai colocar uma música que é muito interessante e que... Quer deixar a música para depois? É melhor, né? Não, pode deixar. Vamos falar então. Gente, obrigado. Desculpa a pressa e desculpa se eu não conseguir esclarecer para vocês o que é a CNV, mas eu convido a vocês a continuarem pesquisando e se estruturando na CNV, porque realmente é muito bacana. Agradeço igualmente, né? Faço muitas palavras da Suzana e a minha. Vamos seguir. O que aconteceu foi que eu sinalizei com o tempo, e daqui a pouco os alunos têm um segundo tempo de aula, e aí elas tiveram que acelerar um pouquinho a fala, mas com certeza a fala foi super eficiente, nós entendemos muito bem a mensagem que vocês pretendiam transmitir, né? Durante a fala, tem alguém do CAD aqui? Pode subir e ficar com a gente. O CAD é o Centro Acadêmico de Direito, né? Então, as atividades, é muito importante a participação dos alunos, né? Em todas as atividades do Instituto, da Rural, etc. Chegou também a professora Juliane, está ali atrás. Obrigado, Ju. E a Marcela estava ali. A professora Marcela é a nossa atual coordenadora do curso, marcando presença aí também no nosso evento. Por favor. Marcela do CAD. Tá bem. A gente queria dar a oportunidade de vocês falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Então, gente, boa noite. Eu sou a Thalia, eu sou representante do Centro Acadêmico aqui junto com a Laís. O nosso trabalho, basicamente, é de representação estudantil, vocês já sabem. A gente defende vocês das reuniões, conversa com os professores, faz um trabalho de base muito importante aqui para, principalmente, vocês não terem que se preocupar com muitas coisas. E, inclusive, eu vou aproveitar esse espacinho para fazer propaganda de que no meio do ano a gente vai sair, tá, gente? Então, vem preparar esse acadêmico, que é importante. Sempre falo como é importante não só participar das reuniões, como estar presente ali nos atos, inclusive vai ter uma na quinta-feira, mas como é importante ser o centro acadêmico também, porque a gente é igual a vocês, e só está aqui por causa de vocês. Então, no meio do ano a gente sai, mas eu espero muito que uma nova gestão entre, eu gostaria muito de ver os roxinhos participando. Boa noite, gente. Meu nome é Laís, estou como vice-presidente do Centro Acadêmico e gostaria de agradecer a professora e os participantes pela palestra, foi muito boa. Eu também estou participando do curso e valeu muito a pena mesmo, porque, querendo ou não, o trabalho que a gente realiza aqui na universidade, a gente utiliza a comunicação não violenta. Exatamente pelo fato de que, ao chegar numa reunião de departamento, impondo os nossos desejos, impondo os nossos pensamentos, não é assim que a gente vai conseguir alguma coisa. Digo isso porque, dentre as várias reuniões que nós tivemos, todas as posturas de alunos ou então professores que utilizaram da comunicação violenta não geraram resultado algum. Muito pelo contrário. Pessoas saíram machucadas, pessoas saíram chateadas, e no final das contas não resolvemos nada do que estava sendo proposto ali. Então, a partir do momento que nós passamos a utilizar a comunicação não violenta dentro da sala de aula, dentro dos nossos estágios e até mesmo na representação estudantil, a chance de conseguir bons resultados é muito maior. Então, todas as vezes que nós fomos nas reuniões de departamento, nas reuniões com a representação estudantil e como representação estudantil, utilizando da fala mais empática, de compreender o que
o professor quer, de compreender o que os professores querem e poder mostrar o que nós, alunos, também queremos de uma forma não violenta, de uma forma mais generosa, talvez de uma forma mais pacífica, mais diplomática, nós conseguimos grandes avanços. E digo isso também enquanto representante do coletivo feminista. Então, é possível perceber que em todo momento que se utiliza dessa comunicação não violenta na sala de aula, é um grande exemplo disso, porque aqui nós temos pessoas, nós temos problemas, nós temos conflitos. Então, cada um aqui enfrenta uma situação, cada um aqui passa por problemas. Então, ao chegar na sala de aula, debater sobre um ponto de vista, até mesmo os representantes de turma, tanto eles quanto nós alunos temos que ter essa questão da empatia, porque ao falar com uma outra pessoa, nós temos que colocar em voga que não são só os problemas da pessoa, mas também os nossos problemas que estão ali. E as pessoas, elas não têm responsabilidade pelos nossos problemas. Então, acaba que muitas vezes utilizamos de algumas palavras que vão machucar o outro, exatamente pelo fato de estarmos machucados. Então, acredito que essa postura mais empática, ela tem que ser treinada todos os dias, porque somos seres humanos. E acredito que no nosso estágio, assim, falo porque sou estagiária e já passei por diversas situações, e todas as vezes que eu presencio advogados, peritos, partes que vão entrar em contato com os servidores de uma forma mais educada, de uma forma mais empática, essas pessoas tendem a conseguir o que desejam. Não quer dizer que sempre vão, mas tendem a conseguir. Agora, todas as vezes que a postura é uma postura agressiva, uma postura autoritária, não se vê uma desenvoltura para poder auxiliar aquela pessoa. Então, a comunicação não violenta, o meu interesse pela comunicação não violenta tanto na minha vida pessoal, numa conversa com meus pais, numa conversa com os meus amigos de turma, porque nós somos diferentes, muito diferentes, numa conversa com os meus amigos do estágio, como também na minha vida profissional, numa conversa com um advogado, com uma juíza, com um promotor, com uma promotora. Então, assim, a prática da comunicação não violenta, para os que estão entrando, ela começa na sala de aula. Mas para os que estão começando a fazer estágio, ela vai muito além. Porque numa vida profissional, quando você tem essa postura mais empática, as pessoas tendem a ter mais empatia com você. Então, elas tendem a lembrar de você como uma pessoa que quis ajudar. E provavelmente elas vão te ajudar. Então, isso diminui os conflitos e aumenta as oportunidades que todos vocês vão ter. E isso também na representação estudantil. Todas as vezes que nós chegamos, mostrando o nosso ponto de vista de uma forma mais empática, tentando entender o que o outro quer dizer, e também falando o que nós estamos querendo, nós conseguimos aquilo que é melhor para os estudantes, que é aquilo que, infelizmente, vocês não conseguem ver, mas a gente está aqui por trás. Então, assim, esse é o nosso papel como representação estudantil, e também nosso papel como alunos, futuros advogados, futuros profissionais, e também no nosso ciclo social, porque a empatia, ela gera empatia. Obrigada. É muito importante aqui a participação do nosso Centro Acadêmico de Direito, né, que é representado por duas excelentes alunas, e trouxeram aí uma reflexão muito interessante a respeito disso. Né? Quando a gente pensou aqui no evento, né, a Luísa e a Suzane, foi por conta daquilo que eu expliquei no início, né, nesse momento em que nós, profissionais de direito, somos chamados a operar outras ferramentas para as quais a gente não está tão habituado, e o próprio curso nem sempre é voltado para aquilo. Né? Acontecem mudanças, mas os cursos de direito se mantêm mesmo, geralmente, como já eram há muitos anos atrás. Né? A mudança acontece, mas ela é devagar. Né? Então, a fala de hoje delas teve esse intuito de nos trazer uma outra ferramenta com a qual a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, e isto agora também não somente como advogado, mas outras carreiras também. Né? No campo estudantil, eu acho que o que vocês disseram tem muito a ver mesmo, porque às vezes a gente percebe que o estudante, talvez por ser muito jovem, às vezes, pode ser isso, ou passando por dificuldades, vejam aí o tempo que vocês passaram em casa na pandemia, como é que foi ansiogênica, essa palavra, né? Causou ansiedade. Às vezes o aluno tem o direito
mas ele não sabe como encaminhar esse direito. Ele tem uma reivindicação legítima, mas ele não sabe como encaminhar essa reivindicação, acaba tendo, às vezes, uma atitude assim, não é comum aqui, é errado, né? Mas acontece de nervosismo, então, realmente, a outra pessoa se fecha, né? Aí o professor tem que mostrar a sua autoridade, você está errado. Ainda mais se for na frente de todo mundo, aí mesmo é que o convite é para o estresse, com certeza, né? Mas, por sinal, nós temos alunos aqui excelentes, pessoas muito educadas, e que a gente convive muito bem aqui no Instituto, né? Eu fiquei pensando muitas coisas para perguntar, para falar e tudo, mas uma das coisas, só para não tomar muito mais tempo, foi que a gente desenvolveu uma pesquisa na Argentina sobre a mediação de conflitos, tentando fazer uma comparação entre a mediação, uma das formas de mediação, não é única na Argentina, mas a mediação pré-judicial obrigatória, e aquela mediação que hoje está no CPC, concentrada como uma audiência do artigo 334, né? E lá na ocasião foi interessante porque a pesquisa foi uma pesquisa empírica, assim como a gente tenta fazer aqui no grupo de pesquisa, fazendo entrevistas e observações. Então, colhemos muitas falas de mediadores e mediadoras. Geralmente eram mulheres, mediadoras, né? É muito engraçado isso, perceber isso. E elas diziam, quando elas eram mediadoras em geral, que elas percebiam que existiam os advogados de litígio, que elas diziam que eram os advogados de juízo, do juízo, e advogados de consenso, que esses eram mais adaptados, preparados para mediação, talvez até por uma questão pessoal. Vocês também percebem que existe essa questão na prática de vocês? Nós percebemos no nosso dia a dia que existe sim esse tipo de advogado. Eu até brinco, né? Nossa, hoje eu tive um advogado pitbull dentro da sala de mediação. E é complicado quando a gente se depara com esse advogado, geralmente são advogados mais antigos. Porque os novos advogados já estão vindo, né, com essa formação do 334, que foi inserido no CPC, e tem toda essa realidade que já está sendo introduzida, né, nas cadeiras das universidades. Ele já está vindo diferente. Inclusive, a gente tem até uma parceria com a OAB Jovem, né, local, a Renata está aqui, e a gente tem advogados ativos. Junto com a OAB, a gente pediu que todo advogado novo que pegasse a carteirinha fosse encaminhado para o Sejusc, que é o Centro de Soluções de Conflito e Cidadania, para que ele tivesse um contato com essa justiça mais pacificadora, mais colaborativa, mais do bom senso, realmente. É uma dificuldade, mais que os advogados mais antigos, que não tiveram essa formação, e tem a cultura do litígio muito entranhada, né, dentro deles, da formação. Obrigado, Luísa. Vamos continuar essa rodada de perguntas, né, ou de intervenções. Ali eu estou vendo ali a Renata Lima, que quer fazer uma fala pela OAB Jovem. Pode ficar à vontade, Renata. Renata Lima também é ex-aluna aqui da pós e da graduação aqui na Rural. Boa noite a todos, saúde à mesa. Para mim é motivo assim são múltiplas razões de alegria pela noite, então felicito cada um de vocês por isso. Então, além de fazer parte do FOCA, além de fazer parte do Sejusc, além de estar envolvida nessa questão toda, venho trazer um abraço da Comissão de Solução, na verdade, Comissão de Mediação e Métodos Consensuais, da qual eu sou presidente aqui na OAB, na subseção, né? Então, o Paiano também é membro dessa comissão, a gente também se disponibiliza, está somando com vocês nos projetos, nas parcerias, e dizer que, de fato, é um caminho possível. Ainda muito a ser feito, mas um passo de cada vez, a gente crê que isso pode se realizar. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, Renata. Muito obrigado pela sua intervenção representando a OAB, né? Alguém mais queria fazer alguma pergunta, alguma fala? Pedro, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Primeiramente, agradecer, né, por estar tendo a oportunidade de aprender, auxiliando e vendo o núcleo e o laboratório, vendo essa comunicação e exatamente como é que funciona até na própria linguagem do professor, muitas vezes que vai pedir alguma coisa, assim, e estou podendo aplicar com os amigos, com a minha família,
E aproveitando para perguntar para os especialistas, né? Qual seria o maior desafio hoje para estar aplicando com gente mesmo, igual vocês falaram no início, tem gente que não está, às vezes, preparado para receber. Como vocês introduzem assim, essa mediação, né, quando tem a confusão ali acontecendo? Então, na verdade, quando nós recebemos essas partes e elas estão acompanhadas dos advogados, e que a gente percebe, assim, pela fala, às vezes já tivemos casos, né, da advogada chegar e dizer, não precisa ter mediação, o acordo já está pronto, a gente pode acabar, a gente já conversei com outra advogada, a gente já conversou com as partes, então é necessário realmente que a gente tenha empatia por essa advogada, porque ela está ali tentando cumprir na maior brevidade possível a dirimir aquele conflito através de um acordo que ela já pensa viável. A gente tem que colocar, que a partir do momento que a mediação não chegou, tem pelas mãos do magistrado, né, sendo uma mediação processual, nós temos mediações pré-processuais e mediações processuais. A pré-processual é quando a própria parte procura no PMEC ou Sejusc, através de e-mail ou indo lá pessoalmente. E a mediação processual é quando ela não ser encaminhada para o próprio juiz da comarca. Então, quando esse advogado chega falando que já tem um acordo, a gente fala assim, olha, a gente respeita, entende que a senhora está tentando colaborar e querendo nos falar que já está tudo acertado, mas nós, como recebemos do juiz esse encaminhamento, nós temos a obrigação de falar para as partes todas as regras, né, todos os parâmetros da mediação e ver se elas vão querer realmente seguir ou não. E nós damos a sequência do discurso de abertura. Se a advogada ou advogado ficar muito incisivo, a gente tem que colocar que o lugar de fala ali principal, a advogada sempre vem muito bem-vinda, mas o lugar de fala ali é da parte, entendeu? E a gente vai traçando, né, Suzane, esse entendimento, observando as necessidades daquela advogada, fazendo ela entender que existe um cronograma a ser seguido e que cabe o direito de escolha, ao final do discurso de abertura, de seguir ou não da mediação, vai caber às partes. Muito obrigado. Oi? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para as duas palestrantes, porque a senhora acabou de mencionar uma coisa que me interessou muito. Na verdade, ao longo da palestra, foi dito muitas vezes sobre a postura do advogado que chega rejeitando um acordo antes mesmo dele ser mencionado. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito própria do direito, que é a demonstração de poder. Né? O tanto que a gente demonstra poder na comunicação, que eu vou chamar aqui de comunicação violenta, para fazer um contraponto à comunicação não violenta que a gente colocou em pauta aqui durante essa palestra. E eu queria perguntar se vocês também enxergam essa demonstração de poder muito forte no direito, quando a gente chega justamente rejeitando um acordo com outra parte, não querendo ouvir ou falando de uma maneira que seja excessivamente complicada a parte para que ela entenda. Eu vejo isso muito, principalmente em pessoas em situação de vulnerabilidade econômica maior. Me parece que frente a essas pessoas, a maneira de se portar, ela fica ainda mais agressiva do que quando é alguém que a pessoa que está sendo agressiva, ele considera que está no mesmo patamar econômico. E aí é uma coisa que eu vejo muito, só que eu não sei se comunica, junto com o que a gente está falando aqui sobre comunicação, conciliação. Eu queria ouvir de vocês, qual é a opinião de vocês sobre isso? A minha pergunta vai em conjunto da Thalia, exatamente sobre a questão do advogado, quando ele chega já com essa postura de rejeitar o acordo. Qual seria a postura mais prudente do advogado da outra parte? No caso, aquele que utiliza da comunicação não violenta. Teria algo que poderia fazer, alguma estratégia, alguma forma de se comunicar que poderia auxiliar realmente no fato de repensar esse acordo? Então, quando é um advogado
violento, né, na comunicação e ele já chega ali rejeitando um acordo, a melhor coisa que o outro advogado pode fazer é demonstrar que ele está interessado em fazer esse acordo e tentar comunicar com ele da forma, juridicamente, obviamente, nesse momento ele vai ter que invocar lá a lei, o artigo, enfim. Mas ele pode fazer isso de uma maneira compassiva, de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, expressar ali qual é a necessidade do cliente dele, a necessidade, como é que o acordo vai poder beneficiar todas as partes e contar, obviamente, com a destreza do mediador, porque nisso o mediador vai poder ajudar muito. Agora, se os advogados, como acontece muito, se eles falam diretamente um com o outro, ignorando o mediador, aí realmente é uma situação delicada, porque nós não estamos preparados para lidar com a falta de educação, né? Mas, assim, a gente tenta contornar da melhor forma. Importante, né, nessa fala da Suzana, complementar que quando acontece esse impasse, você, enquanto mediador, você tem que voltar no discurso de abertura, lembra do combinado, da escuta ativa? É necessário que essa regra ela valha para todos, inclusive para vocês, presentes, os advogados. Entendeu? Existem regras a serem seguidas durante a sessão. Mas isso, na sua pergunta, talvez não tenha dado nem oportunidade, né, Suzana, para a gente iniciar o discurso de abertura, descrevendo as regras da mediação. Então, é importante, quando eu coloco assim, eu geralmente faço meio que um teste de realidade com o advogado, se ele for muito assertivo. Eu falo assim, olha, doutor, pela sua experiência, muitos anos lidando aqui dentro do fórum, o senhor sabe a realidade do número de processos. Eu acho que é uma grande oportunidade, a juíza lhe deu, concedendo a essas partes, de estarem aqui com a possibilidade de estarem resolvendo o conflito delas em, no máximo, 4 sessões. Então, a gente faz meio que um teste de realidade para esses advogados, porque a realidade é justiça em números, sabemos aqui. Processos durarem 2, 10, 15 anos. Então, o desrespeito, enquanto ali você está vendo um advogado que está querendo mostrar o trabalho através da superioridade dele, né, aquela falta de ignorância mesmo naquela parte, se valer disso, para encolar as partes, na verdade. Então, a postura do advogado tem que ser muito firme nesse momento. Advogado não, mediador. Mediador, tá? Obrigado, Luísa. Obrigado, Suzane. Vamos prestigiar um pouquinho também o pessoal que está ali online, né? O pessoal do curso. Tem alguma pergunta aí, Ana Laura? Você também tem alguma pergunta? Tem uma contribuição aqui. Pode falar. Vai ter mais microfone. Ana Laura é nossa bolsista de iniciação científica do grupo de pesquisa. Queria agradecer aos palestrantes, foi muito boa a explanação de vocês. E agora eu vou ler aqui uma contribuição da Ariane Carvalho. Ela botou: boa noite a todos e todas, sou aluna do curso de Letras no IEM, Nova Iguaçu. Gostaria de deixar minha gratidão aqui por deixar esse curso de extensão em aberto para todos os cursos, pois isso possibilitou que eu fosse contemplada e conhecesse a CNV. Como professora de língua portuguesa, a comunicação é grande parte do meu trabalho, e conhecer essas técnicas tornará o diálogo em sala de aula mais saudável. Embora essa linguagem não seja ensinada e pensada para as escolas, poderei me tornar uma mediadora nas minhas atuações na escola e alcançar meus alunos com os ensinamentos. Obrigada. Essa foi a contribuição da Ariane. Queria fazer uma colocação, agradeço, né, a colocação da professora. Na verdade, se a gente pensar que a comunicação não violenta é tão necessária, o mundo seria realmente melhor se nas escolas fossem implementadas. Teríamos menos bullying, menos violência, né, menos brigas físicas
pacíficas ou não, então teríamos um mundo com menos agressividade. E aí, realmente, a gente precisa fazer com que nossos governantes se conscientizem disso e transformem isso numa política pública. Os cursos, né, como educação financeira, comunicação não violenta, isso muda a vida de um ser, ainda mais crianças em qualquer fase da vida. Né? Como eu falei anteriormente, vivemos mais quando nossos relacionamentos são mais saudáveis. E isso perpassa dentro das universidades, no serviço público, nas instituições privadas. Então, agradeço à professora a colocação dela. Obrigada. Bom, pessoal. Alô? Muitas contribuições, muitas reflexões. Queria saber se, devido ao adiantado da hora, se mais alguém queria falar alguma coisa, alguém que está aqui com a gente, alguém do auditório. Não precisa ser do CAD, pode ser qualquer pessoa. Alguém? Professora Luísa, professora Suzane, querem falar mais alguma coisa? Não. Quer falar do livro que você trouxe para presentear? Então, eu queria só colocar que às vezes é interessante, né, para a gente, a gente vai convivendo com a comunicação não violenta, dar dicas de filme. Eu acho muito interessante, eu sempre gostei de fazer essa analogia, além dos livros já escritos pelo professor psicólogo Marshall Rosenberg, é interessante alguns filmes vocês assistirem com esse olhar, entendeu? Tem aquele filme infantil que se chama Divertidamente. Algumas pessoas podem ter assistido. Tem uma fala que é perfeita, quando a menininha chega muito chateada em casa e a mãe tentando descobrir o que tinha chateado aquela criança e tentando descobrir o que te aborreceu, que tudo, e ela não falava. E o pai, também presente no jantar, ele estava longe, nem prestando atenção no diálogo, ou seja, não estava presente, não havia conexão nenhuma, como estava sendo resolvido ali, estava sendo perguntado, ele repete a mesma pergunta que a mãe faz. E nisso a menina se irrita mais, aí que não fala nada mesmo. Então, tem certas falas em filmes que você percebe claramente como que a comunicação não violenta muda todo o cenário. Existe um filme também, e é muito recente, chamado Dois Papas, falando da renúncia de um Papa, né? O Papa que antecedeu o Papa Francisco, e o Francisco. Quando esse Papa Francisco compra uma passagem para ir a Roma e pedir a aposentadoria dele, o desligamento, ele se surpreende com uma passagem já comprada e quase com uma convocação do Papa que anunciou. O diálogo deles neste filme, quando ele chega a Roma e é recebido por esse Papa que renunciou, que eu não lembro bem o nome, foi fantástico. Porque apesar do Papa anterior ser totalmente em desacordo com o Papa Francisco se portava, se vestia, como agia, ele foi de uma empatia, entendeu exatamente o quanto que ele, daquele tipo de comportamento, acrescentaria muito mais na vida da sociedade. Tanto é que quando o primeiro Papa se elegeu, né, o que renunciou, foram 2 ou 3 dias de votação no Vaticano e nada de ninguém decidir, né, porque tem que ter a maioria absoluta. E quando o Papa Francisco foi de fato eleito, ele ganhou no primeiro dia de votação. Então, às vezes, a humanidade, ela sabe qual remédio que ela precisa, mas ela foge desse remédio. E ela escolhe o caminho do conflito e acha que, né, desculpa, ela evita o caminho do conflito. E, às vezes, o caminho do conflito ele é essencial para o crescimento dessa humanidade. Ele é essencial porque ele passa pela liberdade de fala e liberdade de escolha. Então, é importante, assim, além dos livros, assistir filmes, né? Falaram muito do filme Avatar também, no diálogo entre o Avatar, falando do quanto era amado, né? Eu vou voltar, né? Eu queria só, para fazer um fechamento, né? Agradecer muito, muito a Suzane estar aqui comigo, ao convite do professor Cleide, de toda a equipe que organizou o evento. E eu falo aqui em nome do Sejusc. O Sejusc ele fica no segundo andar do fórum, sala 11, a gente funciona das 11 às 18 horas. E o Sejusc ele está à disposição de vocês. Agora estamos abrindo inscrições para formação da segunda turma de mediadores. Aliás, a terceira turma que a gente está tentando formar aqui.
E os mediadores, eles podem, para frequentar esse curso, basta estar formado há 2 anos em qualquer curso superior. Caso vocês tenham conhecimento ou já tenham essa formação e queiram participar, o Sejus está à disposição. Podem nos procurar pessoalmente ou mandar um e-mail para o tricentro@tjrj.jus.br ou ligar para a gente no 2251-7339. Aí eu peço que divulguem o curso, tá bom? Muito obrigada. A gente trouxe aqui um livro, tá, que a gente escolheu e achou bem bacana, Como os Advogados Salvaram o Mundo. E vai ser sorteado, eu não sei como vai ser feito, porque o pessoal online também vai entrar no sorteio, né, professor? Então, vai valer muito a pena para vocês. Só dica de filme, eu tenho uma dica também muito interessante, que é a história de um casamento, que é ver como, às vezes, os advogados conseguem aumentar o conflito, como eu falava para vocês. Assistam, que vale super a pena. E, no mais, muito obrigada, tá? Pela paciência, pela recepção, pelo acolhimento. Uma comunicação violenta com esse microfone. Então, bem, a fala aqui então é de encerramento, né? Também de agradecimento. Elas duas, né, a Luísa e a Suzane, participaram também de um curso que a gente realizou no semestre passado, o Renato também participou, com a Ariana. Então, elas estão desprendendo um tempo do dia delas, se prepararam para estar aqui. A gente agradece muito essa contribuição, que é uma contribuição aqui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Então, nós ficamos muito gratos. Depois vamos entregar aí um certificado. Esse livro, ele vai ser sorteado, eles fizeram uma surpresa para nós, trazendo o livro para nós sortearmos, então a gente não estava preparado, né, para fazer o sorteio, incluindo o público presencial e o público do curso. Então, nós vamos estudar uma forma de fazer esse sorteio de forma idônea, claro, para que possamos contemplar aí os estudantes. E também vamos até arrumar mais alguns livros também para esse sorteio, né, mais uns 2 livros, para contemplar vocês, premiando aí também por essa participação muito gentil de todos que estão aqui no auditório também, permaneceram até o final da interessante fala das nossas convidadas. Muito obrigado pela participação de todos, pela participação do CAD. E faço aqui um registro como professor também, que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar diretamente com uma equipe incrível que está aqui representada pelo Pedro, pela Ana Laura, pela Ana Paula, que está trabalhando online, e também a Clariana e a Renata sempre participando da nossa equipe. É uma equipe, é um trabalho de equipe que tem o apoio também aqui da nossa chefia do departamento, que é a professora Ludmila, e a coordenação do curso, até então a professora Érica, e agora a professora Marcela. Nós somos um bom grupo aqui, né, Juliane, de professores, estamos juntos aí nesse trabalho. Então, muito obrigado, eu peço uma salva de palmas para todos nós e está encerrado hoje. A música, faltou a música. Boa noite a todos, obrigado.